Aqui vamos discutir algo que permeia muito as minhas falas, mas eu acho que eu nunca abordei dessa maneira, né? E eu vou direto ao assunto, que não é um livro de suspense. Os jogos brasileiros, né, ou uma parte deles, tá? Não vou incluir todos, obviamente. Ao contrário do que pregam, vivem do passado e não do momento presente. É generalizado o desejo, quase uma promessa, né, de volta a um passado de ouro do yoga, quase uma nova Atlântida. Paira sobre estes yogis, né, a ideia romântica que é possível retornar ao conhecimento de uma sabedoria indiana do século IX, com os Hatha Yogis e o Tantra, do século II, de Patanjali, ou mesmo nos primórdios pré-védicos, porque se há algo mais retorno ao passado do que a ideia de um retorno pré-védico, não há. Portanto, um outro texto que eu escrevi sobre os herdeiros de De Rose paira sobre essa ideia de um retorno ao passado. Estes rechaçam qualquer aproximação do yoga com sincretismos, hibridizações modernas, né? Tudo que vem com o nome moderno a estes yogis é tido como moralmente, até cognitivamente menor. Estes são herdeiros da ideologia Hip New Age, né? Onde está arraigada a ideia que todas as religiões estão defasadas e que a ciência detém a verdade atualmente. Curiosamente, até essa associação com os hips New Age, estes yogis acham moderna demais, né? Mas sim, eles são herdeiros desta ideia, né? Que as religiões são defasadas, né? Elas não respondem mais ao sofrimento, né? Aos problemas modernos, e aí eles vão buscar do passado. Então, assim, esse é o segundo contrassenso que eu estou querendo deixar claro aqui. Ao mesmo tempo que eles acreditam que as religiões atuais elas estão defasadas às problemáticas que o mundo enfrenta, eles vão então tentar beber numa religiosidade, o yoga, mais antiga ainda. E se vier atrelado a religiões tribais, xamânicas, tanto quanto melhor, né? Então, a ideologia aí que está por trás aí é uma ideia romântica de uma idade de ouro. Não tem nada de novo nessa ideia do passado, né? Diversos movimentos têm essa mesma perspectiva romântica, que houve uma época no qual os seres humanos detinham um conhecimento, uma sabedoria que foi sendo perdida ao longo do seu caminhar histórico e que hoje nós estamos perdidos. A famosa era atual, né, que nós vivemos é uma era perdida. Como se em algum momento da vida humana, né, houve um momento em que todos os seres humanos estavam aí no topo da sabedoria ancestral. Uma das exceções dessas religiões que não são defasadas é o budismo para eles, né? Primeiro porque não tem Deus. É interessante como essa ideia do ateísmo e da ciência como detentora da verdade paira sobre esta população, né? Mas sem dúvida é um micro-universo esse do yoga, né? Que já se estendeu essa ideia a hospitais, universidades e, sem brincar, diversas outras religiões, apesar do contrassenso que eles não gostam disso. Para eles, então, a ciência é detentora da verdade. Mesmo sendo a ciência a área do conhecimento humano mais recente, o terceiro contrassenso, né? E no qual é a que se declara não ter verdade nenhuma. A ciência, ao contrário, por exemplo, da filosofia, né?
tirando a Nietzsche, né? Todas as filosofias, elas têm aí uma perspectiva universal da verdade. A ciência é a única que não tem. E é justamente nessa que eles se agarram. É muito interessante isso, é muito interessante. Porque a ciência, desde Karl Popper, ela deixa bem claro, olha só, qualquer afirmativa científica, ela tem que ser possível de ser negada. É muito interessante isso, né? Isso significa dizer que para o yoga ser verdade, se atrelado à ciência, ele tem que ser falível. Isso é um contrassenso gigante, né? Porque, primeiro, os Vedas são infalíveis para essa população, e os rishis, os gurus e todo esse universo aí onírico também infalível, é perfeito em si mesmo. Eles também se esmeram, né, com muita argumentação para definir o yoga fora de qualquer aspecto religioso, fora de qualquer aspecto filosófico, porque alguns também já pregam que yoga não é filosofia. E tem também alguns que negam aí que yoga também não é ciência, porque já perceberam, né, o total desvario da tentativa dessa aproximação, dessa dialética. E aproximam talvez o yoga até com cultura, eu já vi, né? Mas talvez se esqueçam, né, que até cultura, desde de Clifford Geertz, que cultura também é associado à religião, né? Agora a nova que eu ouvi, a mística, é um outro contrassenso, um outro desvario sem precedente, né? Porque toda a mística advém da religião. Da religião, é como os sufistas, né? Eles são a ala, né? A perspectiva mística da religião muçulmana, islâmica, né? Não há nenhuma perspectiva mística que não venha de uma religião. Nenhuma. Aí falar que yoga não é religião, porque na Índia, nos Vedas, a palavra mais próxima é o Dharma. É uma briga, né? Argumentativa, retórica, né? Para tentar achar um lugar de encaixar o yoga fora de religião, que para quem está olhando de fora, que para quem não é devoto, né? Para quem olha com um olhar distante, assim, não apaixonado, né? É piada. Então, assim, o yoga, que se refere tanto ao viver presente, vive com os pés enterrados no passado. Até a língua no qual esses yogis, os yogis, né, vão beber é uma língua morta. E perceba, não estou sendo irônico, por mais que pareça, né? Mas só para mostrar a minha argumentação, né? Eles vão tentar buscar do sânscrito, né, a argumentação para a sua religião. É engraçado, né, porque eles rechaçam tanto o cristianismo, e também não sou cristão, tá certo? Também não sou cristão. Mas olha só, né, enquanto os cristãos aguardam o momento pós-morte, né, a redenção no céu, no paraíso, os yogis, ao contrário, né, por mais absurdo que possa parecer, eles pregam a sua felicidade no passado. Entende o que eu quero dizer agora? Se você é perfeito em si mesmo, mas você esqueceu em algum ponto do passado. Então é como se quisesse voltar para lá. E é justamente esse ponto que eu chego, né? Você quer voltar para onde? Para uma Índia dividida em numa sociedade de castas, onde há uma misoginia desenfreada, onde as mulheres estão abaixo da escala social de um cachorro, que o poder está atrelado a uma minoria de sacerdotes? Que passado glorioso tanto querem voltar?
O interessante é que tanto esse discurso é divulgado por iPhones, né, de última geração que os yogis compram. Né? Então é interessante isso, né? Essa ideia de retorno ao passado, de uma era de ouro, no qual você é perfeito, né? E o momento presente agora, que tanto eles batem na tecla, que é para viver o momento presente, momento presente, momento presente. O momento presente para eles, que agora é o mundo moderno, contemporâneo, é ruim. Eu não consigo entender para onde vai. Sim, é um contrassenso. O yoga não é uma religião, o yoga não é uma filosofia, o yoga não é ciência. O yoga é uma nova profissão, então, né? O yoga é uma nova profissão. Para poucos. Estes poucos que se tornaram a elite sacerdotal do yoga contemporâneo. Mas o que você quer com isso tudo, tio? Eu tô falando pra mim mesmo, né? Você tá perguntando pra mim, beleza, e daí? Onde você quer chegar? Talvez o mesmo que o, que o yoga antigo de Patanjali, né? Acabar com a ignorância, né? Não é, eu não sei caminho vai sair, mas assim, acabar com a ignorância é uma prerrogativa do yoga que eu acho interessante. Interessante. O que você propõe? Eu não proponho nada, né? Na verdade, isso não vai mudar. Né? Essa polarização entre ortodoxos, né, que querem voltar a alguma coisa do passado, né, são pessoas que politicamente poderia chamar de direita, né, são conservadores. Né? Eles querem conservar algo do passado. E a contenda deles com os heterodoxos, né, pessoas que estão aí inovando, né, mantendo viva a religião que os ortodoxos querem que retorne. Né? Essa polarização nunca vai mudar. Tá? Então a discussão aqui não é disso, quem está certo. Os dois estão certos. Esse é o ponto. Tá? Essa é a virada aqui. O ponto de virada é essa. Os dois estão certos. Né? Enquanto os ortodoxos brigam por um retorno ao passado, eles conservam a delimitação da religiosidade do yoga. Né? Não deixa ficar tão porosa, porque se ficar na mão só dos heterodoxos, né? Das pessoas que inovam, que hibridam, assim como o Hermógenes o fez, o yoga fica muito poroso, abre espaço para tudo. E agora eu vou citar alguns e não estou sendo irônico, mas Pet Yoga, Baby Yoga, e os vários tipos novos de yoga, né? Yoga imbricado com outras religiões, como o cristianismo, como Hermógenes fez, com o espiritismo, como Hermógenes e outros fizeram, com a Umbanda, como Alexandre Comino faz, como o Daime, assim como o Prem Babu faz, e outras hibridações. Se deixar isso livre, o yoga fica poroso e perde sua delimitação. O ortodoxo vem, esse discurso dele de retorno ao passado, ele serve para delimitar. Nunca vai voltar, não existe era de ouro, isso é viagem. Mas ele acredita nisso e isso é bom. Ele delimita esse micro-universo do yoga. E os heterodoxos, por outro lado, fazem yoga caminhar. Né? Se o yoga está na universidade hoje, se o yoga está em hospitais, se o yoga está servindo para outras coisas que não para o que Patanjali pensou que poderia servir, né? Porque Patanjali saiu do século II, né? O mundo hoje é outro para ele. Talvez se ele vivesse outro, tivesse pensado de outra forma. Eles ajudam o yoga a andar e não morrer. Existem várias religiões que foram esquecidas. Né? O que eu quero mesmo pensar aqui é a ideia do diálogo. Né? A minha esperança, e aí talvez seja o meu romantismo aqui, é a esperança de uma nova geração de yogis brasileiros, não idade, né? Não yogis jovens, mas de maturidade. Não herdem as antigas contendas do yoga no Brasil, né? As antigas brigas. A minha esperança mesmo, se você me perguntar, e aí, o que você quer? Eu gostaria que novos problemas venham para eu discutir, para você discutir, para que outras pessoas discutam. Eu tô cansado de discutir sobre as mesmas coisas, né? Quem é do yoga, quem não é do yoga, quem é do The Rose, quem não é do The Rose, você tá certo, você tá errado. Essa briguinha polarizada, eu acho que já deu, né?
a minha esperança, as minhas falas e os meus textos estão muito focados, não é nem no retorno, né? Mas é pela primeira vez que se entre o diálogo entre os yogis brasileiros. Acho que é única dessa forma que alianças, congressos, festivais possam vir a acontecer e fortalecer o yoga. Você pode ser de outra linhagem, mas seria muito bacana você respeitar o outro, não tolerar, mas respeitar. Não concordo que Yogi X fala, mas eu respeito a perspectiva dele. E também não fica com aquele discursinho espírita, sabe? Ah, você está numa senda evolutiva, no momento certo você saberá. Não vem com esse discurso moralista também. Não é esse o ponto. É realmente respeitar. Eu quero que essa nova geração de yogis que estão surgindo, né? Gostaria de ver discussões novas e não mais quem se mostra mais antigo, mais novo. X anos morou num ashram em Beltrana, Ananda, da Índia, ou possui mais moral do que o outro. Gostaria de ver uma aliança do yoga mais forte, mais atuante, mais clara, mais no peito de todo mundo, né? Ou federações, sei lá o nome que você queira dar para isso, mas lugares onde seja o primeiro passo de que os yogis então se abram a um diálogo mais tolerante, na verdade com mais respeito, mais do que tolerância, né? E todos os yogis de boa fé. O mercantilismo eu sei que vai continuar. O yoga realmente é uma profissão. Talvez tenham razão as pessoas que batem na tecla que o yoga na religião, não é ciência, na filosofia, na espiritualidade, terapêutico. Não, o yoga é profissão, né? Os yogis são profissionais. É mercantil e é profissional. Mas que se tornem então mais profissionais, né? Então que se profissionalize realmente, sabe? E que tenha então a abertura para o debate, para congressos, festivais, simpósios, que aconteça com mais frequência, abertura para que todos possam então expor suas ideias e se mantenham então nesse mercado, né, como profissionais, os melhores profissionais, os que tenham mais envergadura para tal, né? Porque enquanto isso não ocorrer, fica essa coisinha da boca pequena, sabe? Abre uma boquetinha de formação de 2 horas e meia, formação pelo telefone, sabe? Por Skype. Proponho que não se escondam mais os yogis por trás de dogmáticas e que exerçam o que todos dizem que o yoga deve representar. Porque se há alguma coisa em comum com todos os tipos de yoga que existem, yogis, é que eles definem yoga como união. Então que exercemos isso com mais força, mais coragem e mais frente a frente mesmo e não se escondendo.